Queridos, o título da nossa reflexão, eu vou ser bem breve, é Há um dom em você. Há um dom em você. Então abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7º. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7º. Eu vou fazer a leitura na versão da NVI, que é a nova versão internacional. Diz assim a palavra do Senhor. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo mesmo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Por favor, agora vá para o versículo 27. Versículo 27. Vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Amém. Queridos irmãos, uma das figuras de linguagem utilizada na Bíblia para referir-se à igreja é a figura do corpo. A igreja sendo comparada ao corpo de Jesus Cristo. E essa é uma das figuras de linguagem preferidas de Paulo. Paulo compara a igreja com o corpo humano. E neste corpo, Jesus Cristo é a cabeça. Ou seja, Ele é o Senhor. Ele é aquele que manda no corpo. Ele é aquele que dá a ordem. E todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que passou pela experiência do novo nascimento, faz parte desse corpo. É um membro deste corpo de Jesus. E de que forma a gente faz parte do corpo de Jesus Cristo?
O versículo 13 que nós lemos, diz assim, olha, pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito. Então, quando você, pela ação do Espírito Santo, você crê em Jesus Cristo como o único Senhor, como o único mediador, quando você passa pela experiência do novo nascimento, você é batizado no Espírito Santo, você é ligado espiritualmente ao corpo de Jesus Cristo. Portanto, cada um de vocês que aqui estão, que professaram Jesus como Senhor e Salvador, que passaram pela experiência do novo nascimento, vocês são batizados no Espírito Santo. Vocês fazem parte do corpo de Jesus. Vocês estão ligados espiritualmente ao corpo de Cristo. Ora, nós sabemos que um corpo ele é constituído por vários membros. E cada um desses membros, eles possuem as suas funções. Funções para abençoar todo o corpo. Um braço ele não trabalha para si mesmo, ele trabalha para o corpo todo. E de que forma nós, como membros de Cristo, podemos realizar funções no corpo de Cristo? É por meio dos dons que o Espírito Santo concede a cada um de nós. Portanto, eu volto a repetir, você pela ação do Espírito Santo, você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, passou pela experiência do novo nascimento, então você foi batizado no Espírito Santo, está ligado ao corpo de Cristo, você agora é um membro do corpo de Cristo, então há uma função em você, e se há uma função em você, há também um dom em você, há um dom em você, o Espírito Santo deu um dom a você, ou pode ser que Ele deu alguns dons a você, e aí eu pergunto, você já descobriu o seu dom? Você tem aperfeiçoado o dom que o Espírito Santo deu a você? Você tem colocado em prática este dom que o Espírito Santo deu a você? Eu coloquei aqui uma figura, para vocês entenderem, através de um desenho, se ligar espiritualmente ao corpo de Cristo. Eu queria tirar aqui algumas lições do texto bíblico que nós acabamos de ler. Eu serei bem breve. A primeira lição que eu destaco é que um dom é uma manifestação do Espírito Santo visando ao bem comum. Então, um dom é uma manifestação do Espírito Santo visando a um bem comum. Versículo 7. A cada um, porém, é dada manifestação do Espírito visando ao bem comum. Nessa primeira lição, permita-me tirar aqui algumas observações. Então, a primeira observação que eu destaco é que nós não podemos confundir os dons que o Espírito Santo nos dá com o fruto do Espírito. Se nós formos ali em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é caráter. É o caráter de Jesus sendo formado em nós. Dons que o Espírito Santo nos dá é para realizarmos funções no corpo de Cristo. Segunda observação, não podemos confundir os dons que o Espírito Santo nos dá com talentos naturais. Então, todos nós, quando nascemos com os nossos talentos naturais. Então, algumas pessoas nascem com um talento incrível para a música. Eu conheci um irmão da igreja Assembleia de Deus, e esse irmão tocava vários instrumentos musicais sem nunca entrar numa escola. Aqueles que nascem com talento artístico, eu conheço um irmão aqui na nossa igreja que ele pinta uns quadros de uma forma tão bela, e ele nunca frequentou uma escola. Todos nós nascemos com os nossos talentos naturais. Mas aí eu pergunto a você, e se o Espírito Santo quiser transformar um talento natural nosso em um dom espiritual, ele pode transformar? Pode. Mas e se ele não quiser transformar? Ele não transforma.
você continua com o seu talento natural, colocando o seu talento à disposição do reino de Deus, mas o Espírito Santo também te concede dons, outros dons para que você realize funções no corpo de Cristo. Terceira observação, não confundir dons que o Espírito Santo nos dá com talentos adquiridos. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo alguns talentos. Eu, para aprender a dirigir, eu precisei entrar numa autoescola. Algumas pessoas, para aprender a tocar um instrumento musical, precisam frequentar uma escola. Então, todos nós vamos adquirindo talentos ao longo da nossa vida e temos que colocar esses talentos à disposição do reino de Deus. Mas os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo apenas àqueles que fazem parte do corpo de Jesus. E aí eu pergunto novamente a você, qual é o seu dom? Ou quais são os dons que o Espírito Santo deu a você? Vocês podem acompanhar aqui no nosso projetor, o texto que nós acabamos de ler. Paulo ele vai falar sobre alguns dons. Medite nesses dons. Com certeza, pelo menos um destes dons aqui há na sua vida. Paulo, então, ele fala sobre o dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé. Aí você me pergunta, opa, então peraí, algumas pessoas recebem o dom da fé, então quer dizer que se eu não receber esse dom, eu não preciso ter fé? Não. Eu creio que algumas pessoas recebem este dom específico da fé, uma habilidade especial nessa área, mas todos nós temos que ter fé. Poder de curar, poder para fazer milagres, profecia, discernimento de espíritos, ou seja, para você discernir se alguma manifestação ela vem de Deus ou se ela não vem de Deus. Variedade de línguas, interpretação das línguas, apóstolos, mestres, administração, prestar ajuda. Mas essa lista ela não termina aqui não. Se a gente for para Romanos capítulo 12, além de alguns que nós já citamos, Paulo vai falar de alguns outros dons. Serviço, aconselhamento, contribuição. Opa, vamos parar aqui. Contribuição? Então quer dizer que se eu não receber esse dom específico da contribuição, então quer dizer que eu não devo contribuir? Não. Eu creio que Deus tem dado para algumas pessoas da nossa comunidade, Deus tem entregado riquezas. Deus tem prosperado algumas pessoas, para que essas pessoas abençoem toda a comunidade com aquilo que Deus tem lhe dado. Mas, independente se eu receber o dom da contribuição ou não, eu devo contribuir também. Liderança, dom da misericórdia. Mas Paulo não termina aí não. Se nós formos em Efésios capítulo 4, ele vai citar ainda alguns outros além desses. Dom de pastor, dom de evangelista. Tem um estudioso dos dons espirituais, chamado Christian Schwarz. Ele encontrou algumas bases bíblicas para alguns outros dons. Então ele encontra uma base bíblica para o dom da música. Música no sentido que não podemos confundir com talentos naturais. Mas músicas são irmãos que, quando vêm aqui à frente, quando tocam instrumentos musicais, o Espírito Santo abençoa todos nós por meio dos dons que Deus deu a esses irmãos. Hoje mesmo aqui nós acabamos de ser grandemente abençoados por alguns irmãos que receberam este dom da música. Dom da hospitalidade, dom da pobreza voluntária, dom da disposição para o sofrimento, dom do celibato, dom de libertação, dom da intercessão. E aí eu pergunto a você, qual é o seu dom? Ou quais são os dons que o Espírito Santo te deu? Eu falo isso com muita convicção. Você faz parte do corpo de Cristo. Você está unido ao corpo de Cristo. Então, pelo menos um destes dons que nós acabamos de citar há em você. E Deus quer que você use estes dons para a glória e honra do nome dEle.
e usar este dom não para o seu proveito próprio, mas para o bem comum, para abençoar a vida do irmão, para que o nome do Senhor seja glorificado. A segunda lição que eu tiro aqui da nossa reflexão é que o Espírito Santo, ele distribui os dons conforme ele quer. O Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer. Versículo 11, olha o que diz: e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, permita-me tirar aqui também algumas observações. Primeiro, que dom não é premiação que o Espírito Santo te dá. Dom é graça de Deus. Dom é um favor imerecido. Então, mesmo sem eu merecer, mas porque o Espírito Santo quer que eu seja um participante no corpo de Cristo, o Espírito Santo, então, pela sua graça, me concede dons. Certa vez eu vi num programa de rádio, um pastor, ele dizia o seguinte: e aí você, meu irmão, quantos dons você já recebeu? E esse pastor, ele dava a entender de que quanto mais você ia progredindo na vida cristã, quanto mais você ia crescendo na vida cristã, mais o Espírito Santo ia premiando você com dons, até você chegar naquele patamar de dizer: eu tenho todos os dons. Permita-me fazer aqui uma breve ilustração. Suponhamos que o Senhor, ele olha agora para o Rafael, e ele está olhando para o Rafael. E o Senhor diz assim: Rafael, você é meu filho amado, eu te amo muito, meu filho. Meu filho, eu tenho visto o seu progresso na vida cristã. E se eu tiver que te dar uma nota, Rafael, eu te dou a nota 9. Olha, está quase chegando no 10, hein? Rafael, por que você está com nota 9? Eu vou premiar você, meu filho, com o dom de curar, com o dom de operar milagres, com o dom da liderança, com o dom da fé e com o dom da profecia. Aí o Senhor, ele olha para Ângela. Ângela, minha filha, você é minha filha amada, eu te amo muito, e eu tenho visto o seu progresso, e se eu tiver que te dar uma 9, minha filha, eu te dou nota 6. E por que é só nota 6, minha filha? Eu vou premiar você com o dom dos... Deixa eu ver. Eu vou premiar você com o dom de serviço, com o dom da contribuição e com o dom da misericórdia. Aí o Senhor, ele olha para Adriana. Adri, minha filha, eu te amo muito. Tenho acompanhado o seu progresso, e se eu tiver que te dar uma nota, a sua nota é 3. E porque a sua nota é 3, eu vou premiar você com o dom da pobreza voluntária, com o dom da disposição para o sofrimento e com o dom do celibato. Opa, aí não. Aí não. Meus queridos, está certo isso? Não, está errado. Dom não é premiação. Dom também não é castigo. O Espírito Santo jamais vai dar um dom para você, para fazer de você uma pessoa infeliz. Os dons que o Espírito Santo te der vai te trazer uma alegria imensa no teu coração, para você servir o reino de Deus, abençoar a vida uns dos outros por meio dos dons que Ele tem te dado. Pequena observação aqui também. Meu querido irmão, você que está aí, né, o jovem, você que está solteiro, talvez bateu na dúvida, né? Poxa vida, eu não estou conseguindo arrumar, né, nem namorado, nem uma namorada, está difícil. Será que Deus me deu o dom de celibato? Mas eu queria tanto casar, Senhor. Mas, querido, olha, se você tem essa dúvida no seu coração, esse desejo de se casar, com certeza você não recebeu o dom de celibato. Você não recebeu. Terceira e última lição que eu tiro aqui da nossa reflexão é que devemos buscar com dedicação os melhores dons. Devemos buscar com dedicação os melhores dons.
parece que Paulo está sendo até um pouco contraditório, que ao mesmo tempo ele fala que o Espírito distribui os dons conforme ele quer. E agora ele fala que devemos buscar com dedicação os melhores dons. E ele afirma isso no versículo 31. Mas o que é essa dedicação? Essa dedicação tem a ver com zelo. Ou seja, é uma dedicação ardente e cuidadosa em desenvolver os dons que Deus tem dado a você. Então, todos nós que estamos aqui, temos o dever, por amor a Cristo Jesus, por amor aos nossos irmãos, o dever de nos dedicarmos de forma ardente e cuidadosa em desenvolver todos os dons que Deus tem nos dado. E nós também temos que ter uma dedicação ardente e cuidadosa em colocar os dons que Deus tem nos dado a serviço do reino de Deus, para a glória de Deus e para abençoar a vida uns dos outros. Na igreja de Corinto, os irmãos ali, eles valorizavam um dom chamado dom da variedade de línguas. Se a gente for ler a carta de Paulo aos Coríntios, a gente percebe que eles eram uma igreja difícil. O pessoal ali tinha uma mania de disputar quem era o melhor, quem fazia do partido. Olha, eu sou do partido de Paulo, eu sou do partido de Pedro, eu sou do partido de Cristo. E eles elegeram ali um dom para dizer que quem tem esse dom é o tal. Quem tem esse dom é o mais espiritual, é o melhor de todos. E Paulo vai dizer o seguinte: vocês estão errados, gente. Vocês não podem dizer que quem tem o dom de variedade de línguas é que está mais perto de Deus, é que foi mais abençoado por Deus. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas vocês, meus filhos, ao invés de ficarem se preocupando em receberem um dom, apenas para terem um destaque na igreja, preocupem-se em desenvolver aqueles dons que é para o serviço, que é para vocês abençoar a vida uns dos outros. Dons, meus queridos irmãos, não é para minha glorificação. Dons não é demonstração de espiritualidade e caráter de Cristo em nós. Dons é para usarmos para a glória de Deus e para servirmos uns aos outros, realizando uma função no corpo de Cristo. Paulo vai dizer o seguinte, que o melhor caminho para desenvolver os seus dons é o amor. Porque se você não tiver amor, você pode ter que dom quer que seja, esse dom não vale nada. O dom, ele tem que ser praticado com amor, para a glória de Deus. Eu encerro aqui a nossa reflexão, dizendo, primeiro a você, que talvez tenha vindo aqui nesta comunidade, você tem frequentado os cultos, mas você ainda não tomou essa decisão talvez mais linda da sua vida, que é confessar Jesus como Senhor e Salvador. Essa decisão de entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, neste momento, esteja aí tocando no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus esteja colocando fé no seu coração. E que você hoje não saia daqui sem antes entregar a sua vida a Jesus Cristo. E receber o batismo no Espírito Santo. E ser ligado ao corpo de Jesus Cristo. E receber dele um dom espiritual para que você use este dom para a glória de Deus. Mas também, meu querido irmão, que o Espírito Santo desafie a cada um de vocês aqui nesta manhã. Desafie vocês que já fazem parte do corpo de Cristo. Desafie você a descobrir o dom que Deus te deu. Desafie você a aperfeiçoar esses dons que Deus tem dado a você. E desafie você a colocar em prática esses dons que Deus tem dado a você. Porque na comunidade cristã não existe uma classe de cristãos privilegiados.
todos vocês que fazem parte do corpo de Cristo, receberam dele pelo menos um dom espiritual. E Deus quer usar a sua vida de forma poderosa. Eu encerro aqui a nossa reflexão citando uma palavra do pastor Matias Quintela, pastor da primeira IPI de Londrina. Ele diz algo muito interessante: vivendo em e através do Espírito Santo, a igreja é a extensão da vida de Jesus no mundo. Nenhum cristão individualmente tem todos os dons que se manifestaram em Cristo, mas na igreja como corpo, todos aqueles dons se manifestam. E através do seu povo, Jesus continua pregando, curando, expulsando demônios, confortando, exortando, enfim, tocando o mundo com a sua graça. O conjunto dos dons do Espírito abre portas para um ministério mais amplo e variado. Meus irmãos, através dos dons espirituais, Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, assim como Ele curava no passado, Ele continua curando no presente. Assim como Ele pastoreava no passado, Ele continua pastoreando no presente. Assim como Ele era misericordioso no passado, Ele continua sendo misericordioso no presente. Assim como Ele curava no passado, Ele continua curando no presente. Meu querido irmão, que o Espírito Santo de Deus use você poderosamente para a honra e para a glória do nome dEle.